Salve amigos do Negócios Frenéticos, será que existe um tipo de carteira muito arriscado para nós que gostamos de criptomoedas? Será que existe um tipo de carteira extremamente conservador para quem não gosta de criptomoedas? Cara, eu fiz essa brincadeira no ChatGPT e pedi para ele buscar na literatura, né? Tem vários especialistas, estrategistas de investimento que falam diversas coisas, né? Você vê pessoas colocando 100% em Bitcoin, pessoas colocando 80% em Bitcoin e ainda tendo investimentos nos investimentos tradicionais, e tem aqueles mais tradicionais de 5 a 10% com ativos de risco. E aqui eu pedi para fazer umas simulações e a gente vai conversar sobre esse tipo de carteira. Olha só, aqui no canal Negócios Frenéticos, você já sabe, eu não sou guru financeiro, eu só estudo sobre dinheiro para melhorar meus investimentos, sou dentista, terminei meus atendimentos aqui hoje e eu quero fazer mais um videozinho aqui para você que gosta desse tipo de conteúdo, tá? E é lógico que eu gostaria que você participasse. Se inscreve aqui no canal Negócios Frenéticos, dê um like nesse vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas que gostam do nosso jeito de falar e dê a sugestão de vídeo, de conteúdo aqui nos comentários. A gente vai falar sobre carteira ultraconservadora, buscando preservação, tá, de capital com baixo risco, carteira balanceada, crescimento com proteção, carteira arrojada, alto crescimento e volatilidade elevada e carteira cripto pesada. Lembrando que esse vídeo aqui tem caráter de entretenimento, até porque eu conversei com o ChatGPT, eu falei, ChatGPT, mostra para mim as carteiras. E ele montou. Então eu tenho certeza que você já viu vários vídeos de vários influencers gringos e nacionais e você vai ver se você concorda comigo ou não. Mas antes, cara, a gente tem que falar um pouco sobre a diversificação e o que você está pensando nesse momento, porque, rapaz, tá complicado o negócio aqui, né? Então, para você que não investe nada em cripto, você teria que entender alguns detalhes, e uma das belezas da cripto é a descentralização, e a descentralização ela fica até mais desejada para nós investidores quando a gente vê o tamanho do risco Brasil, tá? Algumas informações aqui, ó. Componente do risco Brasil, instabilidade e exposição sistêmica. Risco Brasil envolve fatores como instabilidade política, inflação elevada, alta carga tributária, juros voláteis e insegurança jurídica. Você está vendo isso passar ao vivo nos seus olhos nessas últimas semanas, tá? Esses elementos aumentam a vulnerabilidade de investimentos locais, podendo impactar negativamente o patrimônio de investidores. Então, mesmo que você ache muito arriscado investir em cripto, ou até, vamos dar um passo para trás, você acha muito arriscado investir em ETFs internacionais, ETFs de europeus, investir na bolsa americana, outro tipo de bolsa, você tem que entender que talvez seja muito mais arriscado você ter, mesmo que diversificado, investimentos apenas no Brasil. E não sou eu que estou falando, são os grandes estrategistas de investimento. Você precisa diversificar, tá? Investidores expostos apenas ao mercado brasileiro ficam sujeitos a choques sistêmicos e eventos imprevisíveis que afetam o país. E da forma que as coisas estão acontecendo, cara, pode sair do tipo uma fantasia, isso não é mais uma fantasia. Pode acontecer aí um colapso financeiro para o Brasil e a gente estar em maus lençóis se você não... Quem não fizer essa proteção. Diversificação internacional e a busca por ativos descentralizados são estratégias para mitigar esses riscos, beleza? Criptoativos, proteção contra riscos locais. Cara, investimentos em criptoativos... Entenda criptoativos por Bitcoin e altcoins, mas tenho certeza que você é extremamente fã de Bitcoin, ou talvez você seja um cara que queira fazer seus moves com a sua altcoin favorita, mas de fato você tem que usar a inteligência para montar a sua carteira, tá? Investimentos em criptoativos, especialmente Bitcoin, funcionam como hedge contra riscos sistêmicos do Brasil, por serem ativos globais e descentralizados. Eles vão ter toda a sua amplitude e a sua vulnerabilidade em certo momento, mas não vai estar relacionado com problemas específicos do Brasil. A ausência do controle estatal sobre criptomoedas reduz a exposição políticas econômicas locais e intervenções governamentais. Por mais que tenha vários artigos falando de possíveis regulamentações, existe sim meios de você fazer investimentos muito mais seguros, né, e privados no mercado de criptomoedas. Basta você melhorar a tua curva de aprendizado e você estudar, beleza? Não sou teu guru de investimento, mas você tem que entender que existe essa forma. A criptomoeda, para você que está começando, ela não é só um ativo que você acha que você vai multiplicar muitas vezes. Venha para a criptomoeda com o pensamento correto que você vai ter mais sucesso. Criptoativos oferecem liquidez internacional e podem ser acessados independentemente de restrições nacionais.
A volatilidade dos criptoativos é compensada pelo potencial de proteção patrimonial em cenários de crise local, além da exponencialidade. Você está vendo como que estão os mercados, como está o mercado de altcoins nesse momento. Se você se posicionou nos últimos dias e semanas de uma forma estratégica, você está tendo bons lucros de curto prazo. Beleza? E ativos internacionais e diversificação, redução do risco soberano. Alocar parte do portfólio em ativos internacionais reduz a dependência do desempenho econômico e político do Brasil. ETFs internacionais, ações estrangeiras e stablecoins permitem exposição a economias mais estáveis e diversificadas. Cara, acredito que tem que buscar informações de como investir lá nos Estados Unidos, não por empresas brasileiras, e sim empresas americanas. Por isso que você vai ter um acesso talvez mais facilitado se você buscar esse tipo de ativo pelo mercado de criptomoedas, tá? A diversificação internacional protege contra desvalorizações cambiais, crises específicas do país de origem. Além do que, quando você faz investimentos em criptomoedas e no mercado internacional, você está exposto a moedas fortes. Tudo bem, para quem vê Bitcoin, acha que o dólar não é uma moeda forte, mas comparado ao real, euro e dólar são extremamente fortes. O dólar é o nosso realzinho, você sabe que ele é mais fraco. Investidores brasileiros devem considerar ativos globais como componente essencial para a proteção e crescimento sustentável do patrimônio. Com todas essas informações, você vai pegando mais conhecimento para você montar a sua carteira de investimentos, tá? Outra coisa importantíssima sobre a criptomoeda é a autocustódia, tá? Soberania e riscos técnicos. Olha só. Conceito de autocustódia, controle total dos ativos. Autocustódia significa manter as criptomoedas fora das exchanges, utilizando carteiras próprias como MetaMask, Ledger, Trezor, Exodus, Trust Wallet, enfim. Não é um vídeo a respeito sobre autocustódia para falar qual é a melhor, mas de fato esses meios são muito melhores do que você deixar no Bitcoin, no mercado Bitcoin, do que você deixar na Bybit, do que você deixar na Coinbase, na corretora que você usa. O investidor é responsável direto pela guarda e segurança dos ativos, eliminando intermediários e terceiros. Cara, do jeito que está o Brasilzão, você deixa o dinheiro aí numa conta do Brasil, uma conta da Caixa Econômica, o que você acha que pode acontecer? É muito perigoso. Olha só o que está acontecendo no nosso Brasil. Cara, tá complicado. A autocustódia garante a soberania total sobre o capital, sem depender de instituições financeiras ou corretoras. Essa é a grande beleza da cripto. Não tem como, ainda mais para nós que vivemos no Brasil, isso aqui é muito importante de você entender e ter uma curva de aprendizado interessante e estudar sobre isso para dominar essas estratégias. Essa prática é fundamental para quem busca máxima segurança e privacidade em seus investimentos de criptoativos. Tá? Eu fiz um videozinho sobre autocustódia e vou deixar na tela final para vocês. Vantagens da autocustódia, a gente já conversou. Segurança e independência. Elimina o risco de falência de corretoras, como ocorreu na FTX, eu já falei em alguns vídeos, e eu perdi dinheiro, depois eu recuperei, sem a devida valorização que ela teve naquele momento, tá? Protegendo ativos mesmo em caso de colapso de plataformas centralizadas. Garante que apenas o proprietário da carteira tem acesso ao controle dos fundos, evitando bloqueios ou confisco. É a única forma de você ter a posse do seu dinheiro. O dinheiro que está no teu banco aqui no Brasil, ele não é teu. Só com criptomoeda você consegue fazer isso. Permite operar de forma independente, sem restrições impostas por políticas de exchanges ou governos. A autocustódia é recomendada para investidores experientes que valorizam a soberania financeira. Você tem que ter uma curva de aprendizado diferente, você tem que estudar os mecanismos para você não cair em furada, não cair numa bridge errada aí, sujeita a hack ou fazer movimentações muito especulativas no mercado cripto, tá? Desvantagens e riscos: conhecimento técnico e perda de fundos. Exige conhecimento técnico, que não é nada de tão difícil. Quando você aprende a fazer uma movimentação em cripto, é a mesma coisa que fazer um Pix. Só tem que entender que se você errar algum dado ali, é irreversível. A perda da seed phrase, palavra-chave da recuperação, resulta em perda irreversível dos fundos, sem possibilidade de recuperação. Não há suporte ou atendimento ao cliente em caso de erro, tomando a responsabilidade. Cara, é uma forma, para você ter a posse dos seus ativos, você também tem a posse da responsabilidade do que você vai fazer de errado. Então você tem que tomar muito cuidado, tem que estudar bastante para fazer isso. Você pode fazer os testes com movimentações pequenas, vai gastar taxas para você ter esse aprendizado e está tudo certo, tá? Riscos de ataques cibernéticos, phishing e falhas humanas é maior, exigindo atenção redobrada. Então tem que tomar cuidado em qual plataforma DeFi você vai usar, beleza? Antes das considerações finais, deixa eu mostrar para você aqui as carteiras que o ChatGPT falou. Qual dessas carteiras, qual desse perfil você se enquadra? Lógico, não tem como acertar, todo mundo tem um perfil diferente, então
é mais aproximado. Outra carteira é 1, 2 ou 3. Carteira ultraconservadora. Olha só. O objetivo principal é proteger o capital investido, priorizando segurança e liquidez acima da rentabilidade elevada. A alocação típica envolve 70% de Tesouro Selic, ou seja, a galera que são os de renda fixa, e CDBs com garantia do FGC, 20% em fundos DI e renda fixa pós-fixada e 10% em fundos multimercado. Eu não gosto nem um pouco de fundos multimercado, tá? Não sei de onde que esse ChatGPT mostrou isso aqui, mas de fato, eu acredito que tem muitas pessoas com esse perfil que começam pela renda fixa e antes de pisar ali na bolsa de valores, na renda variável, eles buscam fundos multimercado. Apesar que hoje os ETFs estão muito mais acessíveis do que isso, né? E são extremamente mais indicados. A carteira número 2 que o ChatGPT montou. O objetivo é buscar crescimento de patrimônio, mas com proteção parcial contra oscilações do mercado, equilibrando risco e retorno. A alocação típica de 40% em renda fixa, já diminuiu bastante. 30% em ações brasileiras, podendo usar ETFs como BOVA11 e VVB11, aqui já está diversificado. 20% em fundos imobiliários, buscando uma renda passiva, e já colocou aqui 10% em criptoativos. Bitcoin, Ethereum, o cara está sendo bem conservador. Indicada para investidores com apetite moderado ao risco, que desejam diversificação e rentabilidade acima da inflação, mas com menor volatilidade. É uma carteira muito parecida com quem está começando a pisar no mercado cripto. O cara saiu, foi ali para os investimentos de renda variável, mas ainda não quis comprar as ações por si só. E também existem vários estrategistas que indicam várias carteiras relacionadas com ETFs. E depois ele vai para a cripto. Rentabilidade esperada é superior à inflação, com a volatilidade reduzida em relação à carteira mais agressiva. Aqui, já com 10% em Bitcoin, já pode ter um retorno bem bacana, beleza? Carteira número 3. Vamos ver o que o ChatGPT falou sobre carteira arrojada. Alto crescimento e volatilidade elevada. O objetivo é maximizar o crescimento do capital, aceitando alta volatilidade e possíveis perdas no curto prazo em troca de retornos elevados. A alocação típica envolve 30% em ações no Brasil e Estados Unidos, 25% em criptoativos, 15% em fundos imobiliários e 20% em renda fixa, ou seja, e 10% em ativos alternativos, ouro, startups e DeFi. Se você for considerar DeFi como criptomoedas, ele está colocando 35% aqui. E está falando que é arrojada, mas tem uma mais pesada ali. Lógico que a gente está só batendo um papo aqui, achei interessante. Indicada para investidores com alta tolerância ao risco, foco no longo prazo e disposição para enfrentar oscilações significativas. Cara, você tem que já ter passado por umas bull run da vida, me falhou aqui, cara. Uns mercados de baixa, me deu branco aqui, né? Bull run, bear market, poxa, tinha falhado aqui a palavra, para você ter um pouco mais de apetite pelo risco. E a carteira cripto pesada, será que é 100% BTC? Eu acho que não, porque vem aqui, eles estão trabalhando com diversificação. O objetivo é apostar fortemente em tecnologia blockchain e descentralização, buscando grandes retornos, mas aceitando um risco extremo. A alocação típica inclui 60% em criptomoedas, 40% em BTC, 15% em Ethereum e 5% em altcoins, 20% em stablecoins, DeFi com rendimento, tá? Já está buscando uma renda passiva aqui, 10% em ouro tokenizado e 10% em caixa renda fixa líquida. Indicada para investidores que acreditam fortemente em criptoativos, toleram alta volatilidade e possuem conhecimento. Olha só, não pegue esse trecho desse vídeo e faça cagada. Eu estou conversando com o ChatGPT e mostrando para você com caráter de entretenimento. Busquei, faça uma pesquisa aí com uma mistura do que os especialistas estão falando e vamos montar uma carteira. E veja só, tem umas questões diferentes aqui. Essa montagem aqui, por exemplo, eu não vi. Beleza? Dos influencers que eu vejo. Porque, na verdade, os influencers que eu vejo são bem diversificados, um pouco mais conservadores. Eu acredito que eles até por fora coloquem mais em cripto do que eles falam. Só o Bruno Perini. O Bruno Perini fala que tem 80%. Mas também imagine quanto que é o 20% dele investido, né, em montantes tradicionais. Pelo amor de Deus, o cara é bom, né? O cara é bom. Enfim, considerações finais sobre diversificação, perfil de risco e educação financeira. Importância do equilíbrio na carteira, eficiência no longo prazo. Uma carteira equilibrada com diversificação entre diversas classes de ativos tende a apresentar melhor desempenho ao longo do tempo. O equilíbrio reduz a exposição a riscos específicos e suaviza a volatilidade dos retornos. Cara, a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui 15, 20 anos. A gente não sabe. Por mais que hoje estão falando que é esse ativo que vai predominar ou aquele vai predominar, a gente não sabe. Se você
Você pode até arriscar e acertar se tudo der certo. Mas se der errado, tu tá correndo o risco da ruína. Então você tem que saber para qual lado você quer ir, beleza? A alocação deve ser ajustada conforme o perfil de risco, objetivos e horizonte de investimento de cada investidor. Então não fique olhando para qualquer tipo de investimento que você faz, não fique olhando receitinha básica. Você tem que entender o teu perfil, o que você quer da vida com os seus investimentos, o que você busca. Cada um tem um apetite para risco diferente, cada um tem uma curva de aprendizado diferente e cada um se conecta com um tipo de ativo. E no futuro, se lado A, lado B, lado C, lado D, você buscar e você tiver resultado, tá tudo certo. Por exemplo, eu sempre comento aqui do meu colega, do meu paciente aqui no consultório, o cara ficou rico com o memecoin. Todo mundo vai falar para ele que tem que fazer investimento só em Bitcoin, ou não sei o que, em altcoin, que altcoin é shitcoin. O cara tá rico com o memecoin, você vai falar o que pro cara? O cara botou dinheiro no bolso, soube fazer os trades na hora certa. E, cara, cada um é cada um. Peso dos criptoativos, respeito ao perfil de risco individual. O percentual de criptoativos na carteira deve ser compatível com a tolerância ao risco e ao conhecimento do investidor. Cara, muitas pessoas que estudam demais Bitcoin, tem bastante gente falando em ser maximalista, já colocar tudo em Bitcoin. Mas essas pessoas estão estudando, estão entendendo as questões, estão correndo o seu risco ou fazendo suas apostas. Ou acreditando fielmente nisso, tá? O que importa é que você tem que fazer todos os estudos e você tem que ter a tua forma de pensar e entender por que você está fazendo aquele tipo de investimento ou não, tá? Investidores mais conservadores devem limitar a participação de criptoativos, priorizando segurança e liquidez. Não adianta. Se você não tem estômago para isso, tome cuidado. Senão você vai fazer vendas e movimentações erradas no momento errado e vai executar o prejuízo. Perfis mais arrojados podem aumentar o peso em cripto desde que estejam preparados. Na verdade é isso que acontece, né? Você vai pisando no mercado cripto a partir da hora que você vai melhorando o teu entendimento sobre questões modernas de economia, impressão de dinheiro, todas essas coisas que estão acontecendo no nosso país, você começa o teu apetite ao risco e pela liberdade ficar aguçado e você vai buscando mais conhecimento e você vai fazendo as movimentações mais coerentes, beleza? Educação financeira e controle emocional. Educação financeira é tão importante quanto a escolha dos ativos, permitindo decisões mais conscientes e seguras. Já falei várias vezes, não adianta. Não adianta pegar um copia e cola de alguém. Você tem que estudar e ver o que se decide. Veja, vou dar o exemplo de dois influencers grandes. Tem o Primo Rico, você pode gostar ou não, mas o cara é bom no que faz. E tem o Bruno Perini. E a exposição deles para Bitcoin é totalmente diferente. O viés deles de investimentos. E mesmo assim, são dois investidores de sucesso que tiveram sucesso com os seus investimentos da forma totalmente diferente, tá entendendo? Então, você tem que fazer todos os estudos e colocar para pensar a tua cachola, meu camarada. E fazer do teu jeito. Beleza? É isso, meus amigos. Já até fiquei rouco aqui. Terceiro vídeo que eu gravo no dia. E é isso aí. Eu queria fazer um videozinho sobre estrutura de carteiras. Não deixe de participar aqui desse nosso vídeo com carteira de entretenimento. Qual tipo de carteira você faria ou você tem ou é mais parecido com o seu perfil. Aquele abraço e até o próximo vídeo aqui do canal Negócios Frenéticos. Não deixe de ver aqui esses vídeos bem interessantes aqui para você sair da pobreza, onde eu peguei um vídeo de um bilionário, peguei dicas importantes dele e traduzi para vocês. E como eu falei no começo, um vídeo sobre autocustódia, onde eu falei apenas sobre autocustódia. Aquele abraço e até o próximo vídeo.